Mas eu tô entendendo as saudações mineiras dele, né? Corinthians foi garfado ontem, viu, Foi Cleide? pênalti, Douglas? Mas, rapaz, claro que não. O Piton correndo, olhando lá pra arquibancada. Não sei o que ele tava olhando lá pra arquibancada, nem torcida não tem. A bola bateu na mão do jogador. Foi pênalti não, viu, Cleide? Foi garfado. O Corinthians ontem foi garfado ontem lá no Independência. 7h43, roda a vinheta aí, vai. Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Meu amigo, a situação não tá bonita pro Santos também não, né? Eu tô aqui com o Flauzino. Deixa eu colocar o Flauzino muito bem. O pessoal já tá vendo o Flauzino. Ô, Flauzino, o que deu ontem? Só deu Série B ontem contra os paulistas, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia, os ouvintes aí da Rádio Moderna FM, no nosso jornal Hora 8 de notícias. Eu estava querendo, né, participar aí do futebol, mas eu acho que nesse momento não vai dar muito, não. É melhor a gente esquecer. Não estamos com... melhor esquecer futebol, deixar para a semana que vem. Hoje não está muito bom, não. Ontem não foi bom para os paulistas, não. Até o São Paulo perdeu ontem do Lanús e deu adeus também à Sul-Americana, né? Santos e Corinthians também, adeus à Copa do Brasil. O que é isso, meu amigo do céu? Eu vou falar para você, viu, Flauzino? Eu tô até mais tranquilo, que eu já tô acostumado, que o time tá ruim esse ano, então a gente já espera sempre o pior, né? Essa é a grande verdade. O Santos não, o Santos tá bem, né? Foi um tropeço lá do Santos. Flauzino, infelizmente acontece esse tropeço. Tem vascaínos comemorando aqui, o meu amigo David dizendo que o Vascão classificado. É até difícil ouvir isso, né? A gente não é acostumado a ouvir isso, né, David? Um abraço aí. Vamos lá, Flauzino. Então, Douglas, a coluna capital dessa semana, né, que a gente traz como fato importante, foi a aprovação da PL, né, o projeto de lei 19 de 19, né, que trata, entre aspas, da autonomia do Banco Central em relação ao governo federal, né? E o que isso tem de impacto para a nossa vida, né? O que o Banco Central autônomo representa para o nosso dia a dia? Então, essa é a coluna de hoje, né? O impacto da autonomia do Banco Central no dia a dia do brasileiro. O Banco Central, Douglas, já é uma instituição autônoma, já é uma instituição independente no seu ponto de vista econômico, né, da sua autonomia de ação. Ela tem lá um presidente que tem status de ministro, ela tem um conselho monetário autônomo que define as regras do dinheiro, da inflação, dos juros, do emprego e outras coisas mais. O Banco Central ele é um instrumento importante de política econômica, política monetária nacional, e que trata de uma coisa, um bem, né? Um patrimônio do povo brasileiro, que é a moeda. Mas não é só a moeda, né? A moeda ela é um conceito mais amplo. A moeda ela está embutida a várias coisas: a geração de emprego, a atividade econômica, o crescimento do país, a relação do câmbio do real com o dólar, né, para favorecer importação e exportação. Tudo que está no dia a dia da economia monetária é o Banco Central que é responsável. E quando ela faz parte do governo, ela é um instrumento do Estado Nacional, e isso é importante porque o povo brasileiro escolhe o seu representante, né, o seu presidente e seus parlamentares para conduzir a economia conforme o interesse dos eleitores. Então, tem um período eleitoral que todo mundo coloca suas plataformas econômicas, disputa o voto e prometendo o que vai fazer com a economia. E o Banco Central é um instrumento que garante isso. Então, as pessoas votam no projeto, votam nas pessoas que defendem tais ou tais plano A ou plano B econômico. Essa proposta de lei, né, essa PL 19, na verdade, está pregando uma certa independência do Banco Central,
para falar assim, não vai ter mais pressão política em cima do Banco Central. Mas tirando a pressão política, que na verdade a pressão política é a pressão do povo, né, dos empresários, dos trabalhadores, dos agricultores e de toda a população brasileira, quem que fica responsável pelo Banco Central? Na hora que você tem a autonomia. Na hora que você dá essa autonomia proposta pela equipe do Guedes e do Bolsonaro, você está colocando que a independência do Banco Central vai ser gerida pelos bancos, pelo setor financeiro. E por que eles têm interesse nisso? Porque o que o banco vende? Vende dinheiro e taxa de juros. Se ele controlar todas as informações, toda a questão de custo, eles vão ter mais lucro. Eles querem ter isso na mão deles, né? Então, e falando que a autonomia do Banco Central vai ser bom para controlar a inflação. Eu não vejo isso como um fato importante, porque o Banco Central ele não cuida só da inflação. A gente vai transformar o Banco Central de uma grande instituição de soberania nacional por uma agência reguladora de dinheiro e que vai favorecer o banco. É importante frisar, Douglas e ouvintes, que o Banco Central já teve autonomia durante a pandemia e deu 1,4 trilhões de reais deu assim, entre aspas, transferiu para os bancos 1,4 trilhões de reais e os bancos não emprestaram. Né? A gente viu aí que não chegou no comércio, não chegou nas empresas o auxílio que o Banco Central tinha prometido. Por quê? Porque os bancos seguraram para eles e tiveram o seu reforço de caixa, o seu reforço do bolso deles. E não estava nem aí, o setor financeiro não estava nem aí para a pandemia. E eles estavam... E olha, eu vou dar um dado aqui. Essa semana foi registrado aí o lucro recorde do Itaú, batendo 5 bilhões de... Não foram todos os setores da economia que tiveram lucro desse tamanho. Clauzinho, somente o setor financeiro. Clauzinho, desculpa te interromper. Cortou na hora que você falou o lucro do Banco Itaú. Acho que deve ser tão grande que acabou travando aqui. O lucro foi recorde de 5 bilhões de reais. Nenhum setor econômico no Brasil teve um recorde de lucro tão grande igual o Itaú, né? Igual o setor financeiro como um todo, né? Uhum. E eles querem ter o Banco Central só para eles. E o Banco Central só para eles vai favorecer ainda mais esse recorde de lucro, sem se preocupar com o restante da população. Porque quando você tem... se esse projeto de lei terminar sendo votado na Câmara, que está previsto para a semana que vem ou até o final do mês, o Banco Central vai só trabalhar em prol do setor financeiro. Se nós precisarmos da agricultura que desvalorize o câmbio para aumentar a exportação, não vai poder fazer mais. Se tiver que valorizar o real para trazer produtos importados para baratear a inflação, não vai poder fazer. Então, esses instrumentos que o Banco Central poderia auxiliar o desenvolvimento do Brasil não estarão mais disponíveis para qualquer presidente que venha no poder. Né? Então, que são representantes do povo. E vai ter uma questão ainda de não ter mesmo a simultaneidade de mandatos. Então, se sair o Bolsonaro e entrar um outro presidente, quem vai ficar mandando ainda é o governo Bolsonaro. Daí, se o Bolsonaro quiser voltar, vai ter que ter um Banco Central atrelado ao presidente anterior. Enfim, vai virar uma bagunça. E quem vai se favorecer é o mercado financeiro. Então, o Banco Central ele tem uma ferramenta, Douglas, que ela deveria ser assim, valorizada. Ela deveria ser colocada em primeiro lugar, a geração de emprego. O Banco Central é capaz de gerar empregos, condições para que se desenvolva o país e que o Brasil tenha condições de vida economicamente igual a de primeiro mundo. Então, na hora que você abre mão dessa autonomia, você dá a independência para o setor financeiro,
nós vamos perder isso. Então, eu sou completamente contra. Não é isso que vai salvar a nossa economia. O que vai salvar é que a gente tenha um projeto de país, um projeto de nação realmente para os brasileiros, para os seus empresários, para os seus agricultores e para os seus trabalhadores. Muito bem, 7 horas. Esse é o nosso recado de hoje. 7h53, Flauzino, vamos ver se na semana que vem a gente tenta falar sobre o impacto aí das eleições nos Estados Unidos na nossa economia, né? Que eu tenho certeza que deve impactar, tanto pró ou negativamente, né? Com certeza. Podemos fazer isso aí já na próxima semana. Muito bem. Então vamos aproveitar e reforçar o convite para o pessoal curtir e seguir também o Flauzino Antunes lá no YouTube, né, Flauzino? O canal tá lá, né? Tá... Exatamente. Tá lá no YouTube. Firme e forte. Muito bem. Obrigado, Flauzino. Um abraço, até a próxima Coluna Capital da quinta-feira. Grande abraço. Tá aí o Flauzino Antunes, né? Que não tá tão feliz por conta do Santos. O Santos tá eliminado também, rapaz. Como é que pode, hein? Que meio de semana. Um abraço aqui para os meus amigos flamenguistas que estão me secando